Olá, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Antônio de Oliveira. Eu sou Kleber Ferreira e hoje vamos dar continuidade ao estudo do livro Roteiro, um livro de Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. E antes eu vou convidar vocês a fechar os olhos, quem puder, né? E vamos agradecendo ao Mestre Jesus, ao nosso Pai Celeste, pela oportunidade de estarmos reunidos em seu nome. Mestre, pedimos perdão por todos os nossos equívocos, nos colocamos à disposição, Mestre, para receber os seus ensinamentos e principalmente colocar em prática. Mestre querido, esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, antes de começar, eu vou pedir para vocês curtirem esse canal, compartilhar os vídeos dos nossos colegas palestrantes e, mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa casa. Então, deixa eu compartilhar aqui a lição para que a gente possa ler. Só um minutinho. Então, vamos lá. A lição do livro Roteiro é número 13, a mensagem cristã. Então, vamos entender o que nos foi trazido aqui. Não se reveste o ensinamento de Jesus de quaisquer fórmulas complicadas. Guardando embora o devido respeito a todas as escolas de revelação da fé com seus colégios iniciáticos, notamos que o Senhor desce da altura a fim de libertar o templo do coração humano para a sublimidade do amor e da luz, através da fraternidade, do amor e do conhecimento. Para isso, o mestre não exige que os homens se façam heróis ou santos de um dia para outro. Não pede que os seguidores pratiquem milagres, nem lhes reclama o impossível. Dirige-se a palavra dele à vida comum, aos campos mais simples do sentimento, à luta vulgar e às experiências de cada dia. Contrariamente a todos os mentores da humanidade, que viviam até então entre mistérios religiosos e dominações políticas, convive com a massa popular, convidando as criaturas a levantarem o santuário do Senhor nos próprios corações. Ama a Deus, nosso Pai, ensinava a Ele com toda a tua alma, com todo o teu coração e com todo o teu entendimento. Ama o próximo como a ti mesmo, perdoa ao companheiro quantas vezes se fizerem necessárias. Empresta sem aguardar retribuição. Ora pelos que te perseguem e caluniam. Ajuda aos adversários. Não condenes, para que não sejas condenado. A quem te pedir a capa, cede igualmente a túnica. Se alguém te solicita a jornada de 1000 passos, segue com ele 2000. Não procures o primeiro lugar nas assembleias, para que a vaidade te não tente o coração. Quem se humilha será exaltado. Ao que te bater numa face, oferece também a outra. Bendize aquele que te amaldiçoa. Liberta e serás libertado. Dá e receberás. Sê misericordioso. Fazer o bem ao que te odeia. Qualquer que perder a sua vida por amor ao apostolado da redenção, ganha-la a mais perfeita, na glória da eternidade. Resplandeça a tua luz. Tem bom ânimo. Deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Se pretendes encontrar-me na luz da ressurreição, nega a ti mesmo. Alegra-te sob o peso da cruz dos próprios deveres e segue meus passos no calvário de suor e sacrifício que precede os júbilos da aurora divina. E diante desses apelos, gradativamente, há 20 séculos, calam-se as vozes que mandam revidar e ferir. É a palavra do Cristo, acima de editos e espadas, decretos e encíclicas, sobe sempre e cresce cada vez mais na acústica do mundo, preparando os homens e a vida para a soberania do amor universal. Então, essa mensagem cristã que nós acabamos aqui de receber, nós podemos refletir, vamos pegar nos principais
itens, né? Pensando o seguinte: tudo que Jesus nos trouxe foi simples. Não é algo difícil de entender. Talvez a gente pense, mas é algo difícil de praticar. Também não é. Precisamos de um pouco de esforço. Nós não precisamos de esforço para tudo nessa vida. Nós nos esforçamos na escola para aprender, no trabalho para fazer um trabalho melhor, em casa para poder ter um bom convívio com a família, não é verdade? Na religião, para a gente entender melhor os ensinos do mestre. Em todos os lugares que nós estamos nessa sociedade, nós precisamos do nosso esforço, precisamos da nossa disciplina. Então, tudo que o mestre trouxe foi muito interessante. Por quê? Porque primeiro ele colocou, né, no Sermão do Monte, a gente pode colocar que do Sermão do Monte estão as principais lições para nós aqui da humanidade. Já dizia o Gandhi, né, que se tudo fosse apagado do planeta e só sobrasse as lições do Sermão do Monte, estaríamos salvos. Foi mais ou menos assim que ele quis dizer. Então, o mestre, no Sermão dos Montes, trouxe os ensinamentos, que foi o quê? A teoria. Depois ele colocou tudo isso em prática. Ou nós não vamos achar que o mestre não foi humilde, que ele não perdoou, né? Na cruz, né? Perdoai, Pai, eles não sabem o que fazem, o que dizem. Que o mestre amou os seus discípulos, os seus apóstolos, amou a todos nós. Então, diversos ensinamentos estão aí no nosso cotidiano. Hoje nós não podemos mais dizer que nós não temos o conhecimento, que nós não sabíamos. As lições estão aí. E onde está essa lição? Principalmente na nossa consciência. Está na hora de pegarmos essa mensagem cristã e colocarmos em prática, todos nós. É muito importante que a gente saia da teoria e vá para a prática. Eu gosto de dizer que antes mesmo de tudo precisamos ser bons cidadãos dentro da sociedade. Não jogar o lixo na rua, não fazer barulho para o seu vizinho, não incomodar o próximo, não falar mal das outras pessoas, agradecer pelo pão, agradecer pelo seu emprego, pelo seu trabalho. Se você não está gostando de onde você está, busque outro, mas nunca fale mal do local onde traz a fonte da sua subsistência. Não fale mal do dinheiro. O problema não é o dinheiro, o problema somos nós. O que nós fazemos com ele? Procure dar assento para quem precisa dentro do ônibus. Fale, não precisa falar gritando. Quantas dessas coisas no supermercado você agradeceu quando você conseguiu pagar a sua compra? Você agradeceu pelo alimento? Agradeceu antes de levantar da cama? Antes de dormir? Você procura ser um bom cidadão? Nós, né, devemos procurar ser bons cidadãos. Tudo isso faz parte. Muitas vezes a gente acredita que ser melhor é só dentro da casa espírita, é só dentro da igreja, da sinagoga, de um templo, de um centro de umbanda, não importa onde. Precisamos ser melhores no dia a dia, dentro da nossa casa, dando atenção, dando amor para quem precisa, dentro do nosso lar, buscando manter as coisas organizadas. Tudo isso faz com que a gente comece a criar a nossa estrutura de discípulos de Jesus. Somos discípulos do Mestre. Não vamos nos enganar. Jesus está dentro de nós, o nosso Pai Celeste está dentro de nós. Está na hora de começarmos a pegar essa mensagem cristã e colocar em prática. A teoria nós já sabemos. Isso foi dito há muito tempo, até antes do Mestre estar conosco encarnado. Aliás, ele nunca deixou de estar conosco. O perdão, nós estamos perdoando, o amai uns aos outros. Nós amamos as pessoas, talvez não como alguém que a gente, um parente, um pai, um filho, um irmão, uma mãe, mas o amar é muito além, seja no respeito, seja na educação, o perdão, que é uma caridade moral, né? Precisamos falar aqui da caridade, a gente só pensa na caridade material e a caridade moral.
A material ela é fácil de fazer. Você pode dar uma roupa que você não usa, um sapato que você não está usando mais, um dinheiro, um pacote de arroz. Em tese, essa é muito fácil. Mas e a moral? Quando precisamos perdoar ou quando precisamos ter humildade de pedir perdão? A gente sempre quer estar na posição de falar, eu vou dar o perdão para alguém. E na hora de pedir o perdão, nós erramos. Isso é uma caridade moral. Ela é mais difícil de fazer, mas não é impossível, muito longe de estar impossível. E perdoar não é desculpar, são coisas bem distintas. Perdoar é simplesmente dar o perdão e não tocar mais naquele assunto. Ah, mas e a memória? Tudo bem, você pode ter na memória, mas se você perdoar depois de 3 meses, passar na cara da pessoa ou sair comentando com as pessoas que você perdoou alguém, pode ter certeza que não foi do coração. Ah, mas se a pessoa não aceitar o perdão ou não me perdoar, se você pediu perdão de coração, dali em diante é com ela e com Deus, não é mais com você. A humildade, né, e a vaidade, nós mesmos aqui que fazemos palestras, precisamos tomar cuidado com vaidade, porque nós não estamos trazendo o ouvinte para nós, nem para a casa espírita. Nós estamos buscando levar esse irmão ouvinte, né, ou que assiste, o telespectador, para Deus. Então, nós temos que olhar sempre a vaidade quando a gente acha que é mais bonito, que é mais inteligente, que é melhor, que é mais rico, né? Que tem um carro melhor, que estuda na melhor faculdade. Tudo isso pode ser, tudo isso é efêmero. Tudo isso passa, como já disse, né? Maria disse para o Chico, tudo passa. Então, vamos colocar, né? Essa lição dentro de nós. Vamos começar a simplesmente a entender, né? Tem uma parte aqui muito interessante que eu queria trazer, deixa eu lembrar aqui, que é o negue-se a si mesmo. O que é o negar a si mesmo? Vamos tirar a vaidade do nosso, vamos tirar as nossas necessidades. Precisamos, necessidade, precisamos, mas vamos ajudar o próximo também. Negue o seu lado sombra ainda e busque colocar luz nele. Vamos pensar na fraternidade, somos todos irmãos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ao próximo como a ti mesmo. Olha assim, ao próximo como a ti mesmo. Se nós não nos amarmos, como nós vamos dar amor para as outras pessoas? E o que é nós nos amarmos? Olhar para nós, praticar o auto perdão, entender que nós somos falhos, que nós vamos cair ainda nessa estrada. E está tudo bem, nós vamos levantar. Vamos errar uma, duas, 3 vezes, às vezes o mesmo erro, infelizmente, mas Deus é misericordioso. Nós vamos reconhecer que nós precisamos melhorar, que nós precisamos nos esforçar, logo que eu coloquei aqui no começo, né? Vamos nos melhorar. Vamos ter a humildade de que nós somos seres em constante reforma. E quando nós começarmos a olhar para dentro e nos reformarmos, vamos entender que nós vamos achar bagunça. Vamos pensar, quando você vai fazer uma reforma na sua casa, o que acontece? Você contrata um pedreiro, você contrata um pintor, um encanador, um eletricista, né? Que não é você. Então, essas pessoas, esses profissionais são quem está ao nosso lado, os nossos familiares. E aí tem poeira, tem quebra-quebra dentro da construção, tem atraso, tem falta de material, às vezes pode ter até falta de dinheiro, tem aquele período que dá ansiedade de ficar pronto. Então, nós estamos nessa reforma. E nós vamos precisar do outro, né? Que eu dei o exemplo, o eletricista, o encanador, o pedreiro, o pintor, muitas vezes um arquiteto, um engenheiro. Então, nós precisamos dos outros, nós não estamos sozinhos. Muitas vezes a gente, nos problemas, a primeira coisa que a gente faz é se fechar, tá errado.
Precisamos conversar com as pessoas, seja na religião que você escolheu, seja até um psicólogo, um amigo que a gente tem confiança, um parente de confiança. E quem ouve, às vezes, o relato de alguém que está precisando de ajuda, não deve julgar. Nenhuma pessoa que foi até Jesus saiu pior do que chegou. Muito pelo contrário, saiu melhor. Não nos cabe julgar, cabe nos amar. Vamos começar a praticar. Por isso que eu falo que nós estamos em reforma. Então, nós vamos ter um problema, às vezes, com o encanador, outra hora com o eletricista, outra hora que a tinta não ficou do jeito que a gente queria. O nosso grande obstáculo, quando você quiser saber quem é o obstáculo da sua vida, vá até um espelho e olhe. Eu gosto de usar muito essa frase. Olhe para o espelho. É essa pessoa que está te atrapalhando. Ou seja, é você mesmo. Seria ignorância. Por exemplo, eu estou com essa camisa aqui, né? Com listras. Ah, eu quero agora que eu colocar uma camisa sem listras. Eu vou olhar no espelho. Ela não vai modificar, eu estou com listras. Só vai modificar se eu trocar a camisa para uma sem listras. E nós somos a mesma coisa. Você não vai se modificar sozinho se você não fizer a sua parte, se você não fizer o seu esforço. Lembra da reforma? Você precisa se mexer. Não dá para você parar e falar, vai se reformar sozinho. Não vai. Depende somente, exclusivamente de você, de nós. Tudo depende de nós. E os exemplos que eu trouxe, procure ser um melhor cidadão. Procure ser um. Antes de falar, oh, eu preciso ser a pessoa mais espiritualizada do mundo. Ótimo, é isso mesmo. Buscai o reino de Deus e tudo lhe. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo lhe será acrescentado. Você vê, ele fala primeiro, ele não fala somente o reino de Deus. Por quê? Porque Deus sabe que a gente precisa do material. Todo mundo gosta de conforto, todo mundo quer um conforto, mas lembre, sem exageros. Se você tem uma boa condição, ótimo, não tem problema nenhum de você ter conforto, de luxo. Só apenas cada um reparta aquilo que pode. E aí, novamente, voltando para a caridade, né? Fora da caridade não há salvação, né? Da caridade material e da caridade moral. Eu gosto muito de falar algo que as pessoas esquecem muito, que é a prece, que é a oração. Não vamos sair da cama sem uma prece, não vamos dormir sem uma prece. Eu até falo, não deite antes de fazer uma prece, sente na cama. Ah, mas eu não sei fazer muito prece. Deus não quer que frases bonitas, ele quer que venha do seu equipamento coração e mente. Se você falar obrigado, Senhor, é uma prece. Se for de coração, a prece pode ser uma caridade moral também. Quando você faz por uma pessoa necessitada, por um irmão que está doente, por um estranho que está em necessidade. Aí a pergunta que eu gosto de fazer, você faz o evangelho no lar? Você abre o Evangelho segundo o Espiritismo, você abre a Bíblia, um livro edificante, até como esse que nós estamos estudando. Passa o Evangelho lá, ah, mas minha família tem uma religião diferente. Não importa. Faça num canto, feche o seu quarto, feche um ambiente, marque sempre o mesmo horário e faça a sua prece. Você não é obrigado, as pessoas não são obrigadas a compartilhar o mesmo pensamento que você. Convide, se elas não aceitar, tá tudo bem. Faça uma prece. Perdoar é uma caridade moral. Pedir perdão é uma caridade moral. Se melhorar dia a dia é uma caridade moral. Vamos procurar a nossa melhoria. É muito importante que a gente se modifique. Pare de querer modificar o outro. Vamos nos modificar. Vamos nos melhorarmos. É muito importante que a gente olhe para dentro. Lembra-se de Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo?
Vamos refletir, meus irmãos. Nós, nessa luta diária, todos os dias a gente vai ter tropeços, é natural, né? Como eu digo da reforma, uma hora o cano quebra, uma hora a tinta endurece, uma hora o pedreiro falta, uma hora pode acabar o dinheiro, mas a gente vai continuando, vamos nos reformando até ficar tudo pronto, né? E vamos reformar a nossa casa interior. Deus está lá dentro, Jesus está lá dentro, está nos esperando de braços abertos. Vamos nos aproximar. Poxa, mas eu ando triste, eu desanimo. Deus às vezes não me ouve. É que ele entrega às vezes aquilo que a gente precisa, não aquilo que a gente quer. E vamos continuar na fé. O que é fé? Confiar, confie em Deus. Ele é o nosso Pai, Ele quer o melhor para nós. Então não vamos desistir. Ah, você está cansado? Faça a prece até você melhorar. Eu também gosto de dar o exemplo da musculação, né? Para quem vai na academia. O músculo só vai crescer com a repetição e com você ir aumentando gradativamente o peso. Então vamos repetir a prece e cada vez vamos aumentar os agradecimentos. Vamos mais agradecer do que pedir, mas nós podemos pedir também. Ele é nosso Pai. Mesmo ele sabendo o que a gente precisa, é importante a gente pedir. Mas não vamos esquecer de agradecer. E principalmente que está na própria prece que Jesus nos ensinou. Antes de começar uma prece, peça perdão para Deus. É importante a gente perdoar as outras pessoas. É importante que a gente entender que nós estamos aqui num hospital para nos curarmos e numa escola para aprendermos. Somos seres a caminho do Mestre Jesus. As portas estão abertas. Ele não disse que seria fácil, mas ele disse que estaria conosco. Ele não, já nos disse, das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma ia se perder. Estamos a caminho da evolução. O mundo mudou, o mundo cada vez está melhor. Não se engane achando que tudo está perdido, porque não está. É o governador que está no leme dessa embarcação chamada Planeta Terra. Não tem nada perdido e fora do lugar. E lembrando, a Terra está em reforma. Estamos na regeneração. Lembra agora eu falei primeiro da nossa reforma? A Terra também está em reforma. Então é natural subir pó, subir sujeira, ter bagunça. Concorda? Ou alguém já viu uma reforma sem sujeira? Quebra-quebra, poeira, às vezes não atinge o prazo que estava previsto. Então não vamos nos esquecer. Vamos pegar essa mensagem cristã, colocarmos dentro de nós, e a primeira mudança é a nossa. Não nos cabe querer mudar o outro. Ao outro, a gente dá o direito dele ser o que ele quiser, como disse o Chico. E a nós, precisamos nos melhorar todos os dias. Perdoar, praticar a caridade e amar ao próximo. Então, meus irmãos, era esse o comentário que eu queria deixar. Mais uma vez eu agradeço aos irmãos do Centro Espírita Antônio de Oliveira pela oportunidade, ao Mestre Jesus e a Deus. Peço mais uma vez que vocês curtam esse canal, curtam as nossas redes sociais. É muito importante a gente espalhar a mensagem de Jesus. Faça o seu comentário, também é importante. Mesmo se você não gostou, deixe sua crítica, deixe sua sugestão, tá bom? E vamos agradecendo ao Mestre por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, Mestre. Abençoe o lar de todos esses irmãos que estão aqui nesse momento, que estão ouvindo, não importa a época, o horário, onde. E, Mestre, esteja conosco, agora e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Tenha uma excelente semana, meus irmãos.